muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos do programa Rádio Web em Ação. É um prazer muito grande ter todos vocês aqui. E hoje, vocês podem estar se surpreendendo aí, porque não estamos aqui com o nosso amigo Francisco, que geralmente é ele que apresenta o programa, a dona Neuza também, mas o Francisco ele pegou um resfriadinho e está se recuperando, e muito em breve ele estará de volta aí com todos vocês. E hoje nós estamos aqui recebendo, com muita honra, o nosso amigo, professor, pesquisador, em História da Baixada Fluminense, ele que também é pós-graduado pela FEUDUC, também ele pesquisador em arqueologia, da ferrovia colonial também, o nosso amigo Gilberto Souza. Então, quero dar um bom dia ao nosso amigo, professor, que já esteve aqui no programa, foi um sucesso a primeira vinda dele aqui ao programa, e eu tenho certeza absoluta que não vai ser diferente nesse programa também. Ele tem muita coisa. Se prepara aí, você que está em casa, está assistindo o programa, se prepara porque tem muita coisa boa vindo por aí. Bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo ao programa. Muito bom dia, Júnior, prazer estar aqui, satisfação. Bom dia, telespectadores da Rádio Web em Ação. Aqui quem fala é o professor Gilberto Souza, sou pesquisador em História da Baixada. Muita gente me pergunta se eu sou professor de História. Não, sou professor de Ciências, professor de Química, Eu sou licenciado em Ciências, mas sou pós-graduado em História da Baixada Fluminense, E eu venho hoje, pelo menos, dar uma modesta contribuição, principalmente em relação às pesquisas que eu venho fazendo já desde 2012, 2013, no tocante à arqueologia colonial e ferroviária, principalmente a arqueologia colonial da nossa Baixada Fluminense, especificamente também em Duque de Caxias, que é a nossa cidade de nascimento, cidade onde vivo, cidade que eu amo, que todos nós amamos. E o mais importante, Júnior, é que o intuito que eu tenho é de levar o conhecimento útil a grande parcela da população, não só aos duque-caxienses, aos iguaçuanos, aos meritienses, magienses, mesquitenses, enfim, que queiram ter um acesso a um conhecimento, modesto que seja, para que possa valorizar o chão onde eles pisam, o local de nascimento, para a gente ter uma sensação de pertencimento maior, Nós temos que valorizar o nosso chão. Você só passa a ter orgulho do teu chão quando você começa a conhecer a história do chão que você pisa. É exatamente isso que nós estávamos até conversando um pouco fora do ar, que realmente hoje muitas pessoas elas acabam se eximindo de algumas perguntas, de algumas pesquisas por falta de conhecimento, porque ela mesmo não sabe. E nós estávamos conversando fora do ar e o professor até me passou algo que ele chegou em um determinado bairro onde a pessoa não tinha conhecimento de algo que aconteceu há um tempo atrás na própria cidade. Bom, mas para começar o nosso leque de perguntas, professor, como foi a ideia, como surgiu o desejo de estudar História da Baixada Fluminense? Olha, Júlio, é uma pergunta talvez a mais complexa do programa de hoje, porque tudo iniciou da seguinte forma, Eu estava recém-casado, isso foi em 2005, 2006, e eu sempre fui ciclista, sempre pedalei para longe, deixava minha esposa em casa, meu filho também era pequeno, e eu ia pedalar para conhecer os locais. E eu já era professor de Química, sempre fui professor de Química, mas sempre uma coisa que me atraiu foi a Igreja do Pilar. Não sei se é porque quando eu era solteiro eu morava no Pilar, eu observava aquela igreja, e eu não sabia que idade, em que época aquela igreja foi construída. Eu sabia que era muito antiga, uma das mais antigas do nosso país. E me atraiu muito a imagem da Igreja do Pilar, a Igreja de Santa Terezinha aqui no Parque Lafayette. Tudo começou com a curiosidade de saber sobre as igrejas católicas, a presença portuguesa na nossa região. Isso sempre pedalando. Muito me interessou também quando eu ia para a Praia de Mauá, lá em Magé, Foi onde eu conheci a primeira estação de trem do nosso país, a Estação Guia de Pacovaíba, que eu vou falar daqui a pouco. E eu queria saber o porquê que a Baixada Fluminense tinha vestígios e era muito pouco falado, No ano de 2013,
Um grande amigo que eu perdi contato agora, mas assim, ele mora próximo a mim, mas ele é professor de história. Eu tenho a honra de falar o nome dele, Manuel Matias Tiburcio Filho, um grande amigo que eu tenho, professor de história. E ele falou assim, tem um curso de pós-graduação na FEUDUC sobre História Social da Baixada Fluminense. Eu fiz faculdade na FEUDUC nos anos 90, né, de ciências. Mas ele falou assim, vamos fazer essa pós-graduação, você que gosta de história também, você não é historiador, mas gosta de história, você que pedala, eu pedalava com ele, a gente ia pedalando, ele me mostrando as ruínas, os vestígios, vamos fazer sim. Eu sei que eu fiz 2 anos nessa pós-graduação na FEUDUC, 2013 e 2014. O meu amigo, o professor Antônio Augusto Braz, foi meu professor, né? Ele, Marlúcia, Tânia Amaro, né? Enfim, um abraço a todos vocês. E eu sempre fui muito curioso em relação à história da minha região, né? Sempre fui muito curioso. Eu fiz essa pós-graduação com afinco e força de vontade, querendo estudar, né? Quem me acompanhou sabe. Às vezes estava chovendo, eu saía de Jardim Primavera de bicicleta, eu não tinha carro ainda, eu ia de bicicleta, de Jardim Primavera até São Bento, todo sábado, chovendo, sol de 40 graus, estudar. Às vezes o aluno não ia assistir aula, tinha outros afazeres, cada um tem a sua vida, né? Mas eu ia para estudar. Falava, professor, me leva na biblioteca que eu quero um livro para poder estudar. Eu saía da faculdade lá da FEUDUC 4 horas da tarde, estudando, chegando cópia de alguns livros de Baixada Fluminense. Chegava em casa, continuava estudando, e buscando fontes. Porque eu aprendi com os historiadores que temos que consultar a bibliografia, a historiografia, o que está documentado. Só que eu, como sou curioso, eu acredito que a história ela tem que ser contada quando você coloca a mão no vestígio. Quem era assim, fazia muito isso, era o doutor Enéas, né? Sim. Na verdade. Ele trabalhava com vestígio. É um grande pesquisador, né? É um médico, mas ele era curioso também. Um sábio, né? E jamais a gente vai ter essa pretensão, né? Mas, enfim. Em 2014 eu concluí a pós-graduação, peguei o meu certificado, defendi um artigo que muito me chamou a atenção também, que eu sempre fui curioso em relação a isso, que são os caminhos do ouro, as estradas coloniais que cortaram a Baixada Fluminense. O título do meu artigo, que eu defendi na minha pós-graduação e tive conceito excelente, foi a delimitação do Caminho Novo de Garcia Paz, no município do Duque de Caxias, 1699 e 1704, que foi o período onde Garcia Rodrigues Paz abriu essa rota do ouro do Planalto Mineiro, do interior, em relação ao litoral. Eu vou falar daqui a pouco por que ele não sabia por onde ia descer essa rota. Isso é um outro assunto que eu vou falar, só uma apresentação agora. Uma breve contribuição na historiografia. E até hoje eu pesquiso o Caminho Novo de Garcia Paz. Não só o Caminho de Garcia Paz, como o Caminho do Iomirim. Alguns telespectadores que estão me assistindo sabem exatamente o que eu estou falando, porque acompanham as minhas postagens no Facebook e no meu canal do YouTube, né? Eu sempre defendi esses caminhos. Uma coisa que me atrai muito é a arqueologia colonial e ferroviária, principalmente a colonial, desde 1566. Foi quando a primeira sesmaria entre os rios Meriti e Iguaçu foi doada a um português chamado Brás Cubas, 21 de setembro de 1566. Ali iniciou a colonização portuguesa na nossa região, né? Então, assim, para a gente falar sobre Duque de Caxias, porque é a minha cidade, eu poderia falar de outras cidades, mas a colonização da Baixada Fluminense, ela se iniciou pela orla, pelo litoral de Duque de Caxias. Era do litoral para o interior. Então, eu não vou falar agora de Vila de Iguaçu, porque é mais para o interior. Eu tenho que falar de Vila de Magepe. Magé é uma das cidades mais antigas do Brasil. Foi fundada em 1565, né? Magé, na verdade, a Vila de Magepe, ela foi originada a partir de 2 sesmarias que foram doadas a 2 portugueses. Simão da Mota e o outro português, Simão da Mota e... E ela ia até Petrópolis, pegava ali aquela região? Sim. É porque não existia Petrópolis, era chamado Córrego Seco, né? O que existia, na verdade, era a freguesia de Iomirim. Existia Iomirim, Serra Baixa e Serra Acima, né? Serra Baixo e Serra Acima. Então era uma vastíssima sesmaria que acompanhava o rio Iomirim, que hoje é o Rio Estrela.
onde está localizada a Vila de Estrela. Ou seja, são diversos assuntos, dependendo da temporalidade, que a gente pode aglutinar numa única pergunta, né? A gente tem que tomar esse cuidado de tentar separar as datas. Então, por exemplo, em relação ao século XVI, a ocupação portuguesa na nossa região, aqui entre os vales do Rio Meriti, Iguaçu, Sarapuí, Pilar, Saracuruna, que era Saracuraúna, que era uma ave preta, estrela, ela se iniciou através de doações feitas por Estácio de Sá e Mendes Sá, né? Então doaram sesmarias na região do recôncavo da Guanabara para que esse espaço pudesse ser ocupado para evitar uma nova invasão francesa, como ocorreu com Villegagnon. É bom lembrar que os franceses eram inimigos dos portugueses no século XVI, né? Da mesma forma que os nativos também, os tupinambás, eles não eram tão amigos dos índios, dos tamoios, temiminóis. Então, o que acontece? Existia uma disputa pelo local, né? Existia essa disputa. A disputa pelo local foi uma disputa europeia entre portugueses e franceses. Aqui no Rio de Janeiro chegou a existir uma colônia francesa chamada França Antártica. Então, então assim, os índios, só para mim, para o pessoal também que está em casa tentar raciocinar, então quer dizer que os índios, eles de alguma forma já tiveram alguma parceria com os portugueses na época? Sim, os tupinambás, sim, sem sombra de dúvida. Da mesma forma que os tamoios tiveram uma certa parceria, entre aspas, com os franceses invasores também, né? Que era um território muito disputado no século XVI, a nossa região. Nós pertencíamos à capitania de São Vicente, só que nós éramos a parte norte da capitania de São Vicente, né? Brás Cubas, ele foi fundador da cidade de Santos, ou seja, a parte sul da capitania de São Vicente, que é Itanhaém, Santos, toda aquela região do litoral sul de São Paulo. Então ali surgiu a Vila de São Vicente. Então a Baía de Guanabara e toda essa região até Cabo Frio, que pertencia a São Vicente, ela se tornou abandonada naquele momento, né? Não era o núcleo inicial da capitania de São Vicente. Então isso abriu, de certa forma, uma brecha para que os invasores franceses, os limites com o estado de Minas Gerais. Era tudo cidade do Rio de Janeiro. Era tudo São Sebastião. Tá? Não existia Vila de Magepe, não existia Vila de Estrela ainda no século XVI, não existia Vila de Iguaçu, era São Sebastião. Então toda essa nossa região ao redor da Baía de Guanabara, o recôncavo da Guanabara, foi loteado por sesmarias, que foi uma forma que os portugueses tiveram de ocupar a região com portugueses para poder evitar novas invasões francesas, né? Pelo menos é o que está na documentação. Nossa, agora nós estamos em... Falar de ferrovia, história ferroviária, estrada de ferro Mauá, a estrada de ferro Dom Pedro II, que foi a segunda estrada de ferro que cortou aqui, a estrada de ferro Rio do Ouro, Ferrovia das Águas, eu tenho que voltar um pouquinho no século XVII e XVIII. Por que para falar de século XIX eu tenho que voltar no século XVII e XVIII? Para entender a dinâmica do transporte na Baixada, né? As ferrovias só chegaram na Baixada Fluminense porque já existiam caminhos anteriores, né? Aí eu vou ter que falar sobre o ciclo da mineração. Bom, inicialmente, lá no século XVI, quando começou o ciclo do açúcar, a plantação de açúcar em toda a região ali do São Bento de Paraty, é o caminho dos Guaianazes, o caminho velho de Paraty, que já era uma picada chamada Picada dos Piaribus, uma trilha indígena, que foi reaproveitada pelo... Aldinalzinho, um grande abraço para você. Por você estou aqui hoje também, tá, meu irmão? Um abraço para você. Então, Hugo Delfim também. Hugo Delfim é um grande seguidor, um pesquisador do meu canal também. Hugo, um grande abraço para você também, tá, meu querido? Tudo de bom. Então, o que acontece? Esse ouro, ele era embarcado em Paraty, e de Paraty ele atravessava a Baía de Sepetiba, tinha pirataria, né? Franceses, né? Que saqueavam esse ouro também. E o que acontece? Esse ouro chegava na zona oeste do Rio de Janeiro pelo caminho de Santa Cruz, até chegar ao Cais dos Mineiros. Em frente à Praça 15, que é onde era o Cais dos Mineiros, existia uma fundição. Então esse ouro ele era derretido, geralmente o ouro era transportado em pó ou em pepitas, ele era derretido e era fundido, né, para que fosse transportado até a sede do reino. Então o que acontece? No ano de 1698, né, o governador chamado Antônio de Albuquerque, que foi um governador de Minas Gerais, ele, em parceria com o governador do Rio de Janeiro, que já existiam governadores nessa época, né, no tempo dos vice-reis, se pegou em 1704,
para um sesmeiro chamado Garcia Rodrigues Paz, filho de Fernão Dias Paz Leme, de Caxias. Pouca gente sabe, mas Duque de Caxias faz limite com Miguel Pereira também, né? Que é uma cidade do Médio Paraíba. Nós temos limite com Miguel Pereira. Só que é uma serra muito hostil, muito escarpada. Então, existe ali uma garganta chamada Garganta do Couto, colada com o Pico do Couto, que é um... Se você olhar ali para a região serrana de Xerém, você vai ver um pico, as pessoas chamam de Pico do Congonhas, né? Pico do Couto,